Kurama já era, né? Mas na falta de um bicho de vários rabos e com muito chakra, tem mais 8 por aí. Mas a pergunta que fica é, o Naruto consegue usar o chakra das outras bijus para substituir o Kurama? Hein, Nerd Trunks? Peter aqui. É claro que além de ser um poder gigantesco pro Naruto, pô, o Raposão acabou virando um amigão do Naruto, né? Um amigo bem próximo, por sinal, eu diria. Então é claro que perder Kurama representa muito mais do que só perder poder pro Naruto. A gente sabe disso. Ele perdeu um amigo. Mas como inimigos muito casca-grossa estão chegando pra dar um couro no Naruto, ele vai ter que se preocupar com o poder agora, não tem jeito. E quando a gente fala em poder, as maiores massas de poder no mundo ninja são as bijus, né? Então será que ele consegue colocar os poderes delas no arsenal dele? Depois da galera do bem derrotar a Kaguya e tudo mais, o Hagoromo virou pro Naruto e falou que ele seria o ponto de encontro das bijus. Então se elas precisassem trocar uma ideia, elas poderiam fazer isso na mente do Naruto, tipo um bate-papo telepático, era bacana pra caramba, né? Então o Naruto era basicamente um Discord lá pros bichões lá, né? Então, em geral, usava ele pra entrar em cal, digamos assim. Pode até ser que eles fizessem uma live jogando Fortnite, eu não sei. Mas o Naruto só virou o ponto de encontro dessas bijus por quê? Durante a guerra, o esforço dele pra libertar as bijus foi notado por elas. Primeiro, o Naruto lutou pra ajudar o Quatro Caudos, o Son Goku. É louco esse nome, né? E o macacão percebeu que o Naruto era diferente de todos os outros Jinchuriki. Ele não via alguém que queria o poder das bijus e usá-las como armas. O que o Naruto queria mesmo era ser amigo das bijus, né? Ajudar essas bijus a se livrar de todo o ódio que estava cercando elas. Ele queria tipo uma relação que nem o Killer Bee e o Hashibi tinham, de brothers. É isso que ele queria. E aí quando o Son percebeu que o Naruto estava falando sério e que ele realmente estava tentando ajudar, tipo sem nenhum pensamento egoísta, ele lembrou da profecia que o Sábio dos Seis Caminhos tinha feito. O Hagoromo disse, né, logo depois de criar as bijus, que um dia chegaria alguém que iria liderar e unir todas as bijus novamente. E ele na hora percebeu que Naruto era essa pessoa. Aí antes de ser devolvido pro Gedo Mazo, o Son foi lá no plano mental dele com as outras bijus e falou que Naruto, porra, era gente boa, tá tranquilo, galera, pode confiar, vai na minha, né? Então quando o Naruto conseguiu se conectar totalmente com a Kurama e conseguiu entrar nesse plano mental das bijus e do Jinchuriki, ele conheceu o nome de todas as bijus. No mundo todo, galera, as bijus eram conhecidas pelo número de caudas, né? 8 caudas, 3 caudas, assim, né? Mas elas tinham um nome, e assim, ninguém nunca tinha se preocupado em saber qual era o nome delas. É a mesma coisa que eu olhar pra você e te chamar, sei lá, de careca, só porque você é careca, né? Ignorando totalmente seu nome. E faz isso comigo, eu nem sou careca, mas enfim, não vou desabafar aqui não. O Naruto foi a primeira pessoa que mostrou tratar bijus como companheiros, como gente mesmo. O Son Goku ficou até impressionado quando viu o Naruto pedindo desculpas, porque, de acordo com ele, nenhum humano tinha se desculpado com a biju. Então as bijus se sentiram confortáveis para dizer o nome delas para ele. E como presentinho, todas elas passaram uma quantidade do chakra delas pro Naruto. Olha que presentinho maneiro, né? Pô, esse momento foi épico pra caramba, muito maneiro mesmo. Até é bom a gente lembrar, né? É um dos momentos que você mais sente orgulho do Naruto, até você se arrepia. Nesse rolê, só tinha as bijus de 2 a 7 caudas. Mas depois o Obito conseguiu dar os pulos dele e pegou um pouquinho de chakra do Shukaku e do Gyuki pra dar pro Naruto. Desse jeito, Naruto ganhou o chakra de todas as bijus. E mesmo depois da guerra, galera, o chakra delas continuou dentro do Naruto e ele segue sendo o ponto de encontro delas. Mas vamos lá, em Boruto, a gente viu o Naruto fazendo aquela call com as bijus e foi muito maneiro ver isso, né? Eles estavam lá só jogando conversa fora, mas mesmo assim foi bem legal, né? Aí, né, o Naruto com o chakra das bijus, ele consegue usar o poder delas nas técnicas dele, né? Por quê? Porque cada biju tem um tipo específico de habilidade e o Naruto consegue incorporar cada uma delas no estilo de luta dele, isso é maneiro demais. Ele consegue usar, por exemplo, o padrão amaldiçoado do Shukaku para criar selamentos super poderosos. Ele pode usar a força inigualável que o Kuroko dá por causa da liberação de vapor. Pode usar a lava do Son Goku. Então ele consegue fazer muita coisa. Mas tem uma coisa, ok? Diferente do Kurama, que ele conseguia acessar o poder sempre, ele sempre precisava pedir para as bijus passar o poder para ele. Para aí sim ele conseguir usar a técnica. Então, por exemplo, ele queria fazer lá um Rasen Shuriken de água, então ele precisava entrar numa call com o Isubu pra pedir chakra dele. Entende? Ele tinha que pedir antecipadamente. Posso usar pra poder usar esse poder e tal? Então era assim. Isso por quê? Porque as bijus não estão dentro do Naruto que nem o Kurama tava. E nem ele tem o chakra delas dentro dele. Esse chakra ele já gastou faz tempo. Mas o ato delas terem transferido o chakra pro Naruto fez com que fosse criado meio que um checkpoint para as bijus, sabe? E daí sim eles conseguiriam usar esse checkpoint pra se encontrar. Falar com o Naruto lá e até passar chakra pra ele. Tudo isso telepaticamente.
A gente viu ele usando o poder do Son Goku em Boruto na luta dele contra Delta, em que ele usou lá o estilo lava no Rasen Shuriken dele pra criar um Rasen Shuriken de lava, foi insano pra caramba. E nessa cena não foi mostrado ele pedindo chakra pro macacão, beleza? Mas tudo indica que ele pediu sim. Mas agora que ele perdeu o Kurama, ele perdeu o poder das outras bijus? E a resposta é: não! O Kurama não tem nada a ver com o Naruto ser o ponto de encontro das bijus. O Hagoromo pediu pro Raposão ser o guardião desse ponto de encontro, mas isso foi mais no sentido de zelar pelo Naruto e tal. O Naruto consegue entrar em contato com as bijus e pedir o poder emprestado para elas numa boa. Isso pode rolar e tá rolando. Mas lembrando que ele pode pedir, não vai ser uma garantia de que elas vão dar, ok? Pedir pode, receber eu não sei. Elas são independentes, têm vontade própria. Pô, e umas até são teimosas demais para ceder facilmente, tipo Shukaku. Mas dificilmente, na boa, diriam não pro Naruto. Dificilmente diriam não. Por quê? Porque todas elas gostam do Naruto. E todas se sentem em débito com ele, sabe? Como o próprio Hashibi falou, Hashibi que falou isso, não foi eu. Então dificilmente o Naruto vai chegar ali no servidor com eles, né? Falar, me empresta um chakrazinho aí, tô apanhando na moral. E alguém vai responder, não quero. Continua apanhando aí que a gente quer perder esse ponto de encontro. Pode morrer. Não rola, né? Fica estranho. Mas isso não quer dizer que ele consegue entrar no modo biju com qualquer uma delas. Pra ele entrar no modo biju, ele precisa ser Jinchuriki de uma biju, né? Ou seja, precisa ter uma biju selada dentro dele. E quando o Naruto faz isso de usar o poder das bijus, as bijus estão por aí, vagando pelo mundo. Mas se conectam telepaticamente. E à distância elas conseguem passar o chakra pra ele. É um Wi-Fi, passa chakra por Wi-Fi. No modo biju, a biju usa o chakra para potencializar o chakra do Jinchuriki, e isso exige uma conexão muito grande. Sabe, eles precisam controlar o volume do chakra um do outro e muito mais. Tem lógico, tá um dentro do outro, né? Tem todo o controle aí. Isso não dá pra fazer nesse contato telepático que o Naruto consegue fazer, onde as bijus basicamente dão um chakra pro Naruto. Aí, galera, com esse chakra, que tem características especiais, o Naruto manipula e usa uma cacetada de Rasengan diferente, maneiro demais. E a mesma coisa vale pro modo Baryon. O Naruto não tem como usar o modo Baryon com nenhuma outra biju. Por quê? Porque ele não é a Jinchuriki de nenhuma delas. Pro modo Baryon, eles precisariam fundir os chakras e, de novo, esse tipo de controle não dá pra ser feito num contato telepático. Mas isso não importa muito, porque o Naruto conseguindo usar o poder das bijus já é pelão, já é maneiro demais. Ele tá overpower sim. Mas a pergunta que fica é, será que o roteiro vai considerar que o Naruto ainda tem esse poder? Porque o Naruto até agora não usou mais esse poder, então talvez o jogador do Kishimoto agora seja, sei lá, assoviar, fingir que não tem mais como acessar o poder delas, tal, eu não sei de nada, não lembrar disso, né? E não esquece, um voto seu no IBEST, da gente que tá aqui embaixo, pode ajudar a gente a chegar na próxima fase. E estamos ganhando agora, nessa fase estamos ganhando. Será que a gente consegue até o final? Porque tem gente vindo com força total, então se puder, deixa um votinho, obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve, tô sempre vendo os comentários, hein, galera? Vocês acham que não, mas eu sou onileitor. Sou onipresente, não, onileitor. Então, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Sem sininho, esse canal não funciona, como qualquer outro canal no YouTube. A verdade é essa. Você não recebe as informações. Mas como é um canal informativo, precisa do sininho, entendeu? Senão você perde. Até a próxima, galera. Obrigado. Fui!